Olá, boa tarde. Semana começando, segunda-feira, dia 5 de agosto de 2019. Está no ar o Jornal Câmara Notícia. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Projeto do presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, prevê alteração na lei de potencial construtivo do município. Apesar do frio aqui em Campinas e da chuva, a Prefeitura inaugura novos quiosques, novos sanitários e um parque inclusivo aqui na Lagoa do Taquaral. O quadro de educação mostra as datas dos vestibulares deste ano. E no esporte, quem diria? Guarani vence líder Bragantino no Brinco de Ouro e confirma a reação no Campeonato Brasileiro da Série B. Bela vitória do Guarani, que chega com moral para o derby do próximo domingo contra a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli, mas já a gente vem com o esporte e balançando as redes. Hoje é dia da 41ª reunião ordinária, a primeira após o recesso. Os vereadores vão discutir e votar 5 projetos. Confira agora a pauta completa. O primeiro item da pauta é o veto total ao projeto de lei de autoria do vereador Jorge da Farmácia, que obriga a implantação pelas empresas de adquirência de máquinas de cartão de crédito e débito de máquinas adaptadas para as pessoas com deficiência visual. Segundo a justificativa do veto, o projeto é inconstitucional porque é de competência da União estabelecer normas gerais sobre matérias relativas à produção e consumo. Em primeira discussão está na pauta o projeto de autoria do vereador Luiz Cirilo, com emenda que determina a fixação de placas em todas as repartições públicas municipais, informando que a corrupção constitui crime previsto em lei federal, incentivando a denúncia de tal ato aos órgãos públicos. O objetivo é dar publicidade às normas que tratam da corrupção, que é um crime previsto no Código Penal. O item 3 é o projeto de autoria do vereador Carmo Luiz, que concede o diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro a Aldair José Falavínia. O homenageado é idealizador, professor e diretor do Precoltec. O item 4 é o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Aurélio Cláudio, que concede o diploma de mérito odontológico Dr. José Roberto Magalhães Teixeira ao Dr. Michel de Carvalho Silva e também à doutora Michele Ziroldo Silva. O cirurgião dentista é graduado pela USP e especialista em implantodontia e mestre em periodontia. A doutora Michele é cirurgiã dentista formada pela mesma universidade, especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. O item 5 é o projeto de autoria do vereador Fernando Mendes, que denomina como Praça Marcelo Xavier de Souza o sistema de lazer localizado no loteamento Ville Sainte-Hélène, no distrito de Souzas. Lembrando que a reunião ordinária começa às 6 horas da tarde e é aberto ao público. A TV Câmara Campinas, claro, transmite a reunião ordinária. Um projeto de lei complementar do vereador e presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, prevê alteração na lei de potencial construtivo do município. Confira a proposta. Um prédio que de longe chama a atenção. Este é o Jockey Club, um dos mais belos patrimônio histórico e cultural de Campinas. Localizado no centro da cidade, o prédio foi construído em 1925 e por muito tempo foi ponto de encontro da elite campineira. Aqui teve eleições históricas que se disputavam muito, uma turma do judiciário, uma turma do poderio econômico, então teve muita história aqui que fez com que o clube vivesse quase 100 anos e está ainda vivendo de uma forma muito significativa. História que precisa ser preservada e para isso também é necessário dinheiro. E é aí que entra a lei de potencial construtivo. O que significa dizer potencial construtivo? O potencial construtivo é o direito adquirido pelos prédios tombados de poder vender áreas para empresários para o aumentativo da construção que ele pretende fazer. Ou seja, nós no Jockey temos 3.060 metros quadrados para venda, na medida em que isso representa 5 vezes o valor do terreno.
E com esses recursos, a gente procedendo às vendas, consegue o dinheiro para o restauro e a manutenção do prédio em ótimas condições. Mas para o presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, esta lei dificulta as negociações. A dificuldade, depois de alguns anos dela tramitando, dela já sendo eficaz para algumas transações de venda de potencial construtivo, era que aquele comprador que comprava o potencial, ele, por disposição da própria lei, era obrigado a fiscalizar se o valor que ele pagava ao proprietário daquele imóvel estava sendo destinado para as questões que eles elencaram junto ao próprio Condepac. E é uma dificuldade muito grande, porque esse comprador não tem o braço tão estendido para fazer essa fiscalização. E nós entendemos que essa fiscalização tem que ser feita pelos próprios entes públicos, pelas repartições aonde tramita essa autorização para venda. Com o projeto de lei complementar número 19, o parlamentar revoga o artigo 11 da Lei Complementar 28 de 2009 e transfere ao poder público a responsabilidade de fiscalização. O adquirente ele fica de mãos atadas, porque a obrigação de fiscalizar é do ente público, é do Estado, no caso aqui em Campinas, do município. Dar-se aí uma oportunidade maior, eu vou fazer a aquisição, esse potencial vai ser utilizado naquele espaço aonde e foi destinado, tá? Mas as questões derivadas da aquisição junto ao proprietário do imóvel, isso vai ser uma obrigação do próprio município. Uma boa notícia para os administradores de imóveis tombados. Com o decorrer dos anos, o prédio aqui tem quase 100 anos, ele vai perdendo muito da originalidade, o que a gente não pode admitir. Entende? Então, o recurso da venda, é próprio e finalidade única, só para o restauro do prédio tombado. E com esse dinheiro, Joca, é que vocês já conseguiram restaurar bastante parte aqui do prédio? Restauramos bastante parte do prédio, nós fizemos a pintura externa e interna inteirinha, colocamos 14 mil telhas francesas novas no telhado aqui e outras coisas assim. Restauramos 1.114 vidros coloridos, tudo. Isso foi feito num prazo de 11 meses que nós conseguimos tudo isso, com o recurso proveniente do potencial construtivo. Ontem foi um domingo de muito frio e chuva aqui em Campinas, mas também de inauguração de quiosques, sanitários e um parque inclusivo na Lagoa do Taquaral. Confira. O complexo da Lagoa do Taquaral está mais bonito. 13 novos quiosques foram inaugurados, dando sequência aos 40 dias de entrega em comemoração aos 245 anos do aniversário de Campinas. E não só isso, foi feita a remodelagem de piso, iluminação, rede de esgoto e água, além dos novos sanitários. Bom, apesar do frio, apesar da chuva, na manhã de domingo aqui na cidade de Campinas, a prefeitura também inaugurou o parque inclusivo aqui do Parque Taquaral. Olha, esse é um parquinho onde o projeto Lia, a Marina, ela veio me procurar logo no início do meu primeiro mandato, 2013, 2014, e veio com esse projeto. De pronto, eu já abracei, porque eu vejo que é realmente necessário para a nossa cidade de Campinas. Todas as vezes eu falo que eu já vi crianças brincando, crianças com deficiência brincando no parquinho que não era inclusivo, e assim começou a se relacionar com uma outra criança sem deficiência, começaram a brincar e você percebe na criança deficiente que ela começa a esboçar alguma reação de alegria. O presidente da Câmara Municipal de Campinas, Marcos Bernardelli, compareceu no evento. Está sendo uma demonstração de que essa sinergia entre as próprias secretarias, o próprio chefe do executivo e nós, como legislativo, porque aqui houve a participação de muitos vereadores, com as indicações, com as preocupações que existiam. E o que eu ressaltei quando da minha fala é que
os munícipes que têm a permissão do uso, eles estão hoje assim bem conscientes de que não são proprietários dos espaços que utilizam, eles têm a permissão do uso. E a demonstração desse pátio aqui, onde estão os quiosques, ela é assim a cristalização daquilo que a gente apregoa, uma parceria onde deu certo, uma parceria onde o espaço público está sendo usado, mas houve sim a contrapartida desses permissionários. O espaço inclusivo, a gente não precisa ficar dizendo muito, mas é emocionante até a fala da mãe que representa essas crianças. E a questão dos banheiros públicos é um compromisso desde o primeiro governo. E se percebeu que realmente são banheiros, como quis e nominou o secretário Ernesto Paulela, banheiros de shopping centers. Meus amigos, está entregue aqui os equipamentos, os novos quiosques, né? Também o parquinho inclusivo e os novos sanitários da Lagoa do Taquaral. Vamos falar sobre emprego agora? O Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 48 oportunidades, com salários que variam de R$ 1.016 a R$ 2.000. Olha só. Há vagas para agente de registro com moto própria, assistente de vendas, atendente de vinhos, auxiliar de corte na confecção de roupas, auxiliar de costura, auxiliar de manutenção predial, garçom, lavador de estofados residencial com CNH, mecânico de ar-condicionado e refrigeração, motorista de veículo articulado com experiência comprovada. As vagas para pessoas com deficiência são agente de pesquisa, atendente de padaria, auxiliar de limpeza, mecânico de ar-condicionado e refrigeração, operador de telemarketing ativo, recepcionista atendente. Para concorrer a uma das vagas, é necessário levar o currículo com os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS a uma das unidades do CEPAT para análise do perfil e cadastro. A unidade centro está localizada na Avenida Campos Sales 427. A unidade Ouro Verde fica na Avenida Rui Rodrigues 3900, dentro do Shopping Espásio Ouro Verde. Já a unidade Campo Grande está situada na Rua Manuel Machado Pereira, 902, na Praça da Concórdia. Dá para perceber que a frente fria permanece na região de Campinas. O frio diminuiu em relação a ontem, mas ainda está fazendo muitas pessoas tirarem o casaco do guarda-roupa. Para amanhã, o sol aparece entre muitas nuvens, chega a ficar nublado, mas não chove. Sobre as temperaturas, vocês já estão vendo aí na tela, mínima de 11 graus e máxima de 24. Vamos fazer um rápido intervalo e na volta. Quadro de educação com as datas para quem for prestar os principais vestibulares do país. Tem quadro de saúde, a Semana Mundial do Aleitamento Materno. E a vitória do Guarani para cima do líder Bragantino, não saia daí. Todos os profissionais podem literalmente alcançar e almejar situações melhores, né? Então, hoje eu vou comentar aqui sobre 3 principais. Primeiro, seja o piloto da sua vida, da sua carreira. Se você literalmente quer performance, seja você o piloto. Seja você ter o planejamento para que você possa encabeçar e literalmente continuar. Segundo, seja o maestro da sua vida, o maestro da sua carreira. Dê oportunidade para você reger a sua vida. Não deixe que terceiros comandem. Muitas vezes nós fomos literalmente cultivados ou tivemos a cultura de mudar o mundo externo primeiro. Conserta aqui, arruma ali, mas primeiramente nós precisamos mudar o nosso mundo interior. Então seja você o maestro da sua vida. E o terceiro, que eu acredito que é um dos mais importantes, que é seja um eterno aprendiz. Então muitas vezes nós apenas estudamos, mas na minha concepção, aprender é diferente de estudar.
Então, muitas vezes nós só estudamos em nossas vidas, mas não colocamos o nosso conhecimento em prática. Então, o aprendizado ele vem com prática. Conhecimento, prática e repetição. Porque a repetição é a lei do aprendizado. Então, são esses 3 aí segredinhos que nós vamos comentar hoje e que faz uma grande diferença na sua vida também. Eu queria saber se pode doar sangue todo mês. Ou de quanto em quanto tempo pode doar sangue. Yara, a legislação do Ministério da Saúde coloca que homens podem doar a cada 2 meses e, no limite de 12 meses, terem no máximo 4 doações, e mulheres podem doar a cada 3 meses e, no intervalo de 12 meses, terem no máximo 3 doações. Por que dessa distinção? Porque mulheres menstruam. Então, por nós perdermos mais ferro, nós levamos um tempinho a mais para recuperar isso. Segunda-feira é dia do quadro de educação e hoje a gente vai atualizar a sua agenda. Vai prestar Unicamp, FUVEST, ITA? Então anote aí as datas das inscrições. Olá, vai prestar vestibular? Já sabe quando começam as inscrições? Não tem problema. Lápis e papel na mão, porque hoje o quadro De Olho na Educação vai te colocar por dentro das datas dos principais vestibulares do país. A gente vai atualizar sua agenda para você não perder nada. Anote aí. A Unicamp está entre as 3 melhores universidades da América Latina. São 70 cursos de graduação em várias áreas de conhecimento. É muito interessante, né, que eles tenham a oportunidade de conhecer o que é a Unicamp, porque a maioria das pessoas até acredita, até hoje, que a Unicamp é apenas o hospital, né? E os próprios moradores de Campinas desconhecem às vezes que tem a oportunidade de estudar numa universidade pública e gratuita, né? Que era uma oportunidade deles verem várias áreas, né? Era para eles valorizarem bastante isso. E também chamei a atenção deles para as diferentes formas de ingresso que nós temos na Unicamp. E eles que são de escolas públicas, né, têm agora diferentes pontuações e formas de estar tentando fazer o ingresso aqui na Unicamp daqui a uns anos. Além de Campinas, tem a Faculdade de Odontologia em Piracicaba e em Limeira, onde ficam a Faculdade de Ciências Aplicadas e a Faculdade de Tecnologia. Então, anote aí. As inscrições começam dia 1º de agosto e vão até o dia 6 de setembro. A taxa é de R$ 170 e deve ser paga até dia 9 de setembro. A Nicole já está de olho. Sinto essa necessidade, entendeu? Como se a gente estivesse sonhando de olhos abertos, sabe? Como se estivesse voando, assim. E quando a gente vem aqui ter uma dessas experiências, a gente vê como é gostoso, sabe? E é isso que dá mais motivação. A primeira fase está marcada para o dia 17 de novembro e a segunda para os dias 12 e 13 de janeiro de 2020. Já tem estudante se planejando? Sim, eu quero fazer na área de engenharia de alimentos. Já a inscrição para o vestibular da FUVEST, que seleciona alunos para parte das vagas nos cursos de graduação da USP, vai de 12 de agosto a 20 de setembro. Atenção! A primeira fase é dia 24 de novembro. A taxa de inscrição é de R$ 182. A Júlia tá ralando para entrar em medicina. Para conseguir entrar numa faculdade de medicina, numa faculdade pública, precisa de muito esforço. Então, as férias também faz parte desse esforço. O vestibular da Unesp receberá inscrições entre os dias 9 de setembro e 7 de outubro. Ainda não foram divulgadas as datas de pedido de isenção ou o valor da taxa de inscrição. A prova da primeira fase acontece no dia 15 de novembro e as da segunda estão marcadas para os dias 15 e 16 de dezembro.
Já no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, as inscrições vão do dia 1º de agosto ao dia 15 de setembro. O processo seletivo de um dos vestibulares mais concorridos do país será aplicado em 24 cidades, sendo 18 capitais. O ITA oferece 110 vagas para os cursos de engenharia. 22 delas são para as cotas reservadas para negros. No ano passado, foram mais de 11 mil candidatos disputando as vagas. O curso mais concorrido foi o de Engenharia Aeroespacial. Apesar de adotar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio para o ingresso na maior parte dos cursos da Unifesp, o vestibular tradicional da faculdade ainda é exigido para os cursos de Ciências Biológicas, Engenharia Química e Medicina, que adotam um sistema de notas mista, com o resultado do Enem. As inscrições ocorrem entre o período de 23 de setembro e 25 de outubro. Apesar de ainda não ter divulgado o valor da taxa de inscrição, os contemplados podem pedir entre os dias 19 de agosto e 6 de setembro. E aí, anotou tudo? Então, boa sorte! Todo ano, entre 1 e 7 de agosto, o mundo comemora a Semana do Aleitamento Materno. Aqui no Brasil, temos o Agosto Dourado, que é um mês dedicado a informar e debater sobre a importância de amamentar os bebês. Como algumas mães não conseguem amamentar, vamos falar também sobre a doação de leite. Estamos aqui na Maternidade de Campinas e o tema de hoje do Saúde Agora é aleitamento materno. Você, mãe, pode receber a orientação aqui mesmo no hospital a respeito desse aleitamento, essa amamentação. Mas também você que gostaria que o seu bebê recebesse o leite, ou então você quer informações como doar. Tudo isso está no programa de hoje e eu convido você, a partir de agora, a aprender um pouco mais sobre a doação de leite e o aleitamento materno. O banco de leite, ele faz o atendimento ao binômio, né, que a gente fala mãe e bebê. Então, aquelas mães que estão em casa com dificuldade de amamentação, elas podem ligar aqui pra gente, nós atendemos com horário marcado e aí ela e o bebê vêm até aqui e nós fazemos esse atendimento de aconselhamento à amamentação. Coloca o bebê para mamar, para sugar e que ele saia daqui mamando. E a outra parte que a gente trabalha muito aqui no banco de leite é com a doação do leite. Então nós recebemos leite de doação, nós buscamos na residência. Esse leite ele passa por um processo de pasteurização aqui dentro. Após ele passa por um processo de análise de qualidade, né, de microbiológica desse leite, para que esse leite seja entregue para os bebês prematuros aqui da nossa UTI neonatal. O medo de doar deixa algumas mães apreensivas. A coordenadora do Banco de Leite explica. Muitas mães elas têm dúvidas assim, se eu doar, será que vai faltar para o meu bebê? Não, porque assim, nós pedimos o excedente. Então é aquela mãe que amamenta o seu filho e ainda assim ela produz o leite, né? E a gente costuma dizer que o nosso organismo, a mama, ela funciona como uma fábrica. Quanto mais eu esvaziar, mais esgotar, mais eu vou produzir. A mama, ela produz quando ela entende que ela esvaziou. Então, se eu começar a tirar esse leite, eu aumento a minha produção de leite depois. É seguro doar o leite excedente. Basta seguir as orientações. Para ser nossa doadora, o primeiro passo é a coleta de exames de sorologias. Então, a gente coleta HIV, hepatite B, hepatite C. Com esses exames, nós certificamos de que essa mãe é saudável para ela ser nossa doadora. Quando a gente busca esse leite passa por um processo aqui de pasteurização.
Após esse processo, ele vai para uma análise microbiológica em laboratório, para eu ter a certeza de que esse leite está certinho, não cresceu nada nesse leite, e aí sim eu posso estar liberando esse leite. Então você, mãe que está aí nos assistindo, é muito fácil para ser doadora. Ela precisa vir até o hospital apenas uma única vez, que é para a coleta dos exames, das sorologias. Depois nós que passamos a ir até ela. Então semanalmente a gente entra em contato, pergunta se ela tem leite, se ela vai estar na residência. Aí o motorista, com a nossa técnica do banco de leite, passa na residência para estar retirando esse leite e trazendo até aqui o hospital. Em todo o processo do aleitamento materno, quem realmente se beneficia é o bebê. Os benefícios são inúmeros quando a gente fala de aleitamento materno. Esses benefícios, assim, principalmente a alta precoce dos nossos prematuros, a redução de mortalidade infantil, redução de doenças futuras como diabetes, doenças cardiovasculares. Então são inúmeras. No estádio Brinco de Ouro, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Guarani, na zona de rebaixamento, recebeu o líder Bragantino. E não é que no duelo de opostos, melhor para o Bugre, que está na parte de baixo da tabela. O único gol da partida saiu aos 15 minutos da etapa final. Vitor Feijão, livre de marcação, cruzou da ponta esquerda. E Michel Douglas, autêntico camisa 9 dentro da área, subiu mais que o zagueiro e testou firme, forte para o fundo das redes. Final, Guarani 1, Bragantino 0. 2 vitórias e 1 empate nas últimas rodadas, a equipe continua na zona de rebaixamento, mas está dando mostras de que está reagindo na competição. Já a Ponte Preta foi até Sorocaba, não saiu do zero com o São Bento. 5ª partida sem vitória e permanece na 9ª colocação. No próximo domingo, dia 11 de agosto, aniversário da Macaca, Dia dos Pais e dia de derby, 11 horas da manhã, Ponte Preta e Guarani se enfrentam no estádio Moisés Lucarelli. Os ingressos já começaram a serem vendidos hoje, R$10 a inteira, 5 a meia entrada. Quem é TC10, que é o sócio torcedor, precisa retirar o ingresso no estádio. Lembrando, infelizmente, torcida única, então apenas os torcedores da Macaca vão poder acompanhar no estádio, tá certo? Ao longo da semana a gente vai falando muito sobre este confronto. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê amanhã ao 12h30 ao vivo. Até lá. Tchau, tchau.